Pessoal, a paz do Senhor a todos. Peço permissão para mais uma vez entrar nos seus lares para trazer uma mensagem do Senhor para a nossa reflexão, para a nossa meditação. É sabido que desde o início da história do homem nesse mundo, o homem constantemente ele vem lutando contra o pecado. Desde quando o homem ele pecou, ele foi expulso do Éden, o homem vive uma constante luta contra o pecado. E o pecado achou lugar no coração do homem. Para nossa infelicidade, o pecado achou lugar em nossos corações. Mas, mesmo que naquele tempo, quando fomos expulsos através de Adão e Eva, fomos expulsos do jardim do Éden, Deus não nos abandonou. Deus não nos largou à nossa própria sorte. Deus fez concertos conosco, Ele fez novas alianças para que nós pudéssemos ser salvos, ser libertos do pecado. E a última aliança feita entre Deus e nós foi através de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou para lavar e remir os nossos pecados. Infelizmente hoje, o ser humano, a maioria de nós, não reconheceu esse sacrifício de Cristo. Conhecemos a história do sacrifício de Cristo na cruz, conhecemos a história da ressurreição de Cristo e até conhecemos a história, o motivo pelo qual Jesus passou por tudo isso. Só que, para a maioria de nós, isso não amoleceu, vamos dizer assim, o nosso coração, não nos comoveu a ponto de nos entregarmos para compensar, para fazer valer a pena aquele sacrifício de Cristo na cruz. E hoje nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Muitos não dão conta do pecado. Muitos não se sensibilizam, não sentem, vamos dizer assim, eles não percebem que o pecado é maléfico, que o pecado é para a morte. Muitos de nós estamos vivendo como se não houvesse mais nada após essa vida aqui na Terra. E nós nos entregamos ao pecado deliberadamente todos os dias, todas as horas, todos os momentos, para a alegria do nosso inimigo, para a felicidade do nosso inimigo. A maioria de nós, seres humanos, estamos vivendo em pecado. Estamos flertando com o pecado e não lutando contra ele. A proposta de Cristo na cruz foi para nos livrar do pecado, mas que para que sejamos realmente libertos, nós precisamos reconhecer o senhorio dele nas nossas vidas. Reconhecer ele como o único e suficiente Salvador. E para isso nós precisamos nos arrepender do pecado e não voltar a cometê-los. Logicamente que nós vivemos num mundo onde o pecado predomina. A nossa carne, ela tende para o pecado, porque por mais que a nossa alma converta a Deus, converta a Cristo, a nossa carne não converte. A nossa carne, ela é corruptível, ela é perecível e ela tende ao pecado. Mas o que Cristo quer de nós? Ele quer que dentro de nós, quando nós aceitamos o seu sacrifício, o senhorio dele nas nossas vidas, que nós arrependamos de cometer esses pecados. Que esses pecados não virem rotina na vida da gente. Que esses pecados não venham cauterizar a nossa mente para que não sintamos o arrependimento de tê-los cometido.
Então é isso que Cristo quer para nós. E Cristo, ele veio para nos salvar e não para nos julgar. Ele veio para nos oferecer ele veio para nos oferecer uma aliança, uma oferta de aliança, para que possamos voltar a ter graça com o Pai Celestial, para que possamos, quando partirmos desse mundo, vivermos na eternidade com Deus. E essa é a proposta de Cristo, do sacrifício de Cristo para nós. Contudo, muitos de nós perecerão sem salvação, porque não deixará Cristo agir nas suas vidas, porque não deixará ser tocado pelo sacrifício de Cristo e voltar aos pés do Senhor. O pecado, ele muitas das vezes, ele ilude o ser humano, porque o nosso inimigo, o Satanás, ele é ardiloso. O pecado, ele nunca vem com a cara má, ele nunca vem como ele realmente é pernicioso. Ele nunca vem com o seu próprio rosto, que é terrível. Ele vem disfarçado de coisa boa. Ele vem disfarçado de prazeres para a nossa carne. O cerne do pecado é satisfazer a carne humana, é dar prazer à carne. E infelizmente isso nos toma, porque se a gente não entender e não colocarmos dentro do nosso coração a aceitação do sacrifício de Cristo, nós vamos nos entregar ao pecado todos os dias e todos os momentos. E nós precisamos entender que quando nós estamos entregues ao pecado, nós estamos sujeitos a nos perdermos para sempre, a nos afastarmos para sempre de Cristo. Porque nós não sabemos o dia, a hora e o minuto que nós iremos partir dessa terra. Se nós morrermos aqui em pecado, sem arrependimento, sem aceitar Jesus, sem aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, certamente, como diz a palavra de Deus, nós seremos eternamente punidos. Eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão que vai dizer sobre isso. Ela está no livro de Judas, no capítulo 1. A partir do verso 4, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O verso 5 vai dizer: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui o Judas, ele vai dizer que ele vai relembrar de quando o homem foi retirado do cativeiro do Egito, por Moisés, e muitos que foram retirados daquele cativeiro não foram salvos, porque durante a jornada pelo deserto, muitos desistiram de seguir a Deus. Muitos abandonaram a fé, apostataram-se da fé, se entregaram ao pecado e por isso se perderam, como está dizendo aqui nesse verso 5. Eles não creram e por isso foram destruídos. O verso 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esse aqui o Judas já está se referindo a Satanás e os seus anjos, que não guardaram, não foram fiéis a Deus e, portanto, eles foram punidos severamente, e foram encarcerados em prisões escuras e aguardará o juízo final, o seu julgamento final. O verso 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido,
como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que estavam entregues ao pecado e elas foram destruídas pelo fogo. Deus destruiu as duas cidades, Sodoma e Gomorra, que eram cidades que estavam entregues totalmente ao pecado e não se arrependeram daquilo que estavam fazendo. Infelizmente, nós hoje estamos vivendo tempos difíceis, como viveu essa época de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo em pecados, estamos esquecendo de Deus, estamos esquecendo que um dia nós seremos julgados pelos nossos atos e que estamos vivendo como se nada mais fosse acontecer. Então nós precisamos voltar a Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, porque a punição é severa, como diz nesse texto que acabei de ler, que acabamos de meditar. A punição para aqueles que desobedecem a Deus, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, a punição é severa. Jesus nos deu essa nova oportunidade quando fez aquele sacrifício na cruz. Ele veio para nos resgatar, mas também nos alertou que se não obedecêssemos aos seus mandamentos, que não aceitássemos, caso não aceitássemos o seu sacrifício na cruz, nós iríamos ou iremos pagar duramente por isso. O alerta que eu quero trazer aqui é para que realmente você pense sobre isso, no que você está fazendo da sua vida, se você está realmente entregue ao pecado, se o pecado não te constrange, se o pecado se tornou uma rotina na sua vida, você precisa meditar sobre isso. Como nós vivemos na carne, foi o que eu disse antes, nós jamais viveremos sem pecar, mas que o pecado não se torne uma rotina nas nossas vidas, que o pecado não se torne um vício para a nossa carne, que quando errarmos, voltamos a Deus arrependido e pedimos perdão pelos nossos pecados. Não deixe que o pecado seja o seu companheiro de todas as horas. Substitua o pecado pela companhia do Senhor, pela companhia de Deus em sua vida. Porque a Bíblia já nos alerta. A Bíblia, ela faz duras e severas advertências sobre a nossa convivência, sobre a nossa parceria com o pecado. Então, fique alerta para isso. Transforme sua vida a partir de hoje. Pense no que está sendo, no que Cristo, na proposta de Cristo para a sua vida. Medite sobre isso. Vê se vale a pena realmente trocar a vida eterna ao lado de Deus por uma breve passagem aqui nessa terra, vivendo os prazeres do pecado. Pense sobre isso e que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus complete essa mensagem no coração de cada um, para que nós possamos entender, ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e que Deus possa nos fortalecer e nos abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria para que possamos mudar, para fazermos um concerto com Cristo novamente. Fiquem todos com Deus e que Deus dê a paz para cada um de nós.